Bom, e como eu abri lá no começo, eu falei que nós estávamos mostrando, ia falar do simulador que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, está sendo desenvolvido lá em Lençóis Paulistas, e eu queria aproveitar, então, agora o vídeo já está pronto, Guilherme, roda o vídeo aí para a gente mostrar um pouco como é que está sendo esse processo de desenvolvimento do simulador Made in Brasil, para resolver o problema de grandes empresas, de grandes produtores, pequenas empresas também, que têm essa dificuldade de ter um simulador que custa muito caro, né, com o dólar lá em cima, então fica mais difícil importar. Pode rodar, Guilherme, roda aí o vídeo. Tá no ponto? Esse é o trabalho, ó. Tá vendo aí? Ele falou, são 2 joysticks, certo? Tá aí a tela. Olha como é que está sendo o simulador aí. É um projeto básico da STC Simulador, que permite a movimentação de qualquer tipo de equipamento para diferentes aplicações. Nesse caso, não será instalado em uma cabine, sim um laptop de mesa, como vocês viram agora há pouco, aí, com suporte para 2 joysticks. Mas pode-se utilizar uma cabine, inclusive, com outras funcionalidades, né? Atualmente está em desenvolvimento simuladores de Harvester e Forwarder, e até o final do ano está desenvolvido também o simulador de Fellenberger. Quem mandou essas imagens, que está operando ali, é o Irineu Albano, meu amigo, que está mandando mandou esse vídeo aí para a gente, do teste exclusivo em primeira mão para todo o Brasil e América Latina. E quem mandou essas informações foi o Luiz Otávio Bernardes, diretor técnico comercial da STC Sistemas e Tecnologia. Vocês aí, meus palestrantes, que acharam dessa tecnologia aí, ó, nacional, né? Resolve muitos problemas, hein? Vinícius, você que teve esse problema lá com... Não, com certeza, Paulo. Eu acho que essas tecnologias, primeiramente, nos enchem de orgulho, né? Como pessoas, né? Como brasileiros. E mostra para todo mundo, eu acho que mostra todo mundo mesmo, literalmente, que a gente é capaz e o nosso setor florestal ele é muito abençoado por ter profissionais excelentes, né? A gente tem ciência, a gente tem tecnologia, tem excelentes universidades, excelentes institutos apoiando isso, a gente tem cérebros pensando o tempo todo em como melhorar o nosso processo florestal. E parabéns a toda a equipe aí que desenvolveu o simulador, parabéns a Komatsu também por ser o grande patrocinador. Acho que, como empresa, esse é o papel, né? Essa é a contribuição que eles dão para a sociedade. Então, de parabéns. Rafael, tem a participação da Komatsu nesse projeto, né? Komatsu está... Exato, Paulo. Esse simulador está sendo desenvolvido para uma carreta que nós vamos ter em parceria junto com o Senai São Paulo, para treinamento e desenvolvimento operacional dos operadores, tanto de Harvester como Forwarder. E aí a gente viu uma grande oportunidade que, mesmo a Komatsu tendo, né, na Suécia a Oryx, que desenvolve simuladores, como você disse, a importação hoje está muito cara. E aí a gente viu a oportunidade de desenvolver aqui dentro do nosso país, estimular a indústria nacional, e por essa razão a gente escolheu a STC e o Senai como parceiros, né? Então, esses simuladores aí estão sendo desenvolvidos para essa carreta que a gente vai ter em parceria com o Senai. Aí, pessoal, aguardem. Você que é operador, quer ser um operador, quer se instruir, quer aprender, aguarde que vai ter essa carreta aí no estado de São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, é para treinar muita gente, que lá na Bracel vai treinar muita gente. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. E eu quero aproveitar agora, então, chamar o nosso próximo palestrante. Ele é da Eldorado Brasil. Coloca na tela aí nosso amigo Roberto Nadal, Guilherme. Troca aí, coloca o Roberto Nadal, que eu vou já ler aqui o mini currículo dele aqui. Vamos lá? Roberto Batista Nadal Júnior, engenheiro florestal pela Universidade Federal do Paraná, especialização em gestão empresarial pela FGV, MBA em gestão de pessoas pela IBPEX, 18 anos de experiência em gestão de operações florestais, passando pelas empresas Jari Celulose, VCP, Fibria, BSC Copener, atualmente gerente de colheita e suprimento de madeira da Eldorado Brasil. Com vocês, meu amigo Roberto Nadal. Tem para ser, Roberto? Boa noite, Paulo. Boa noite aos ouvintes aí, telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Sempre bom estar com os amigos, né? A gente conhece boa parte da turma que está aí. E muito feliz aí em poder colaborar aí e até aprender bastante aí com os nossos colegas.
Parabéns à organização aí, todo o time do background aí que faz isso acontecer, né, Paulo? Exatamente, por aqui tem bastante gente por trás, aqui, bastante gente. A gente já viu os bastidores aí, nós começamos uns minutinhos antes, né? Bom, eu vou trazer um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui na Eldorado e um pouco da minha opinião e dos conceitos que a gente acredita aqui no trabalho do dia a dia dentro de uma colheita florestal, né? Uma colheita de alta performance. Só contextualizando, né, a gente vai passar por esses 4 temas, um pouquinho do que o Arnaldo falou, né, da contextualização do 4.0, o que é isso aí, né, quais são as dificuldades e as realidades aí das conexões e conectividades aí ao longo do nosso território, né, como é que nós estamos aqui na Eldorado com relação a isso, né, onde estamos e como é que a gente pretende estar daqui a algum tempo. E daí um case aí que a gente chama com muito carinho de colheita digital aqui, que mostra um pouquinho do que a gente está fazendo aí para melhorar a performance, conquistar resultados aí e deixar as pessoas que aqui com nós, que trabalham conosco, mais felizes, né? Pessoas felizes produzem mais e trazem um benefício aí para suas famílias e para todo o mundo corporativo. Bom, nada mais é do que repetir um pouquinho do que já está, mas a gente pode ter espectadores aí que talvez não tenham tanta familiaridade com a operação de colheita, e a gente vê bastante nas outras lives do Paulo aí, né? O que é o 4.0? Né? Nada mais é do que a 4ª revolução industrial, né? A gente teve lá a primeira revolução, foi a parte da mecanização, isso no início dos processos industriais, né? Seguindo para a segunda revolução, que foi a eletrificação, ou seja, um segundo degrau desta indústria, né, e desse desenvolvimento, né, algumas quebras de paradigmas e sempre com inovações puxantes aí ao longo da indústria, né. A terceira, que entrou a automação, que grande parte do setor aí da indústria se encontra, né, e a 4ª revolução, que a gente já entra numa fase, brincando, né, fora da caixinha, né. A gente já vem pensando fora da caixinha desde a terceira revolução, mas a gente começa a entrar em sistemas mais cibernéticos e um pouco do que o Arnaldo falou aí, da internet das coisas, e alguns temas até pouco rotineiros no nosso dia a dia, mas que tem grande potencial, né? E eu coloquei aí, mais do que nunca, né, as pessoas como fator principal disso, né? Não só de desenvolver ferramentas e estar aptos para isso, mas serem os grandes catalisadores e puxantes desse processo, né? Bom, dentro ainda da contextualização, a gente tem aí um quadripé, digamos assim, né, de sistemas de automação. Então a gente tem sensores múltiplos, seja ele para detectar falha, seja ele para unir homem-máquina, máquina-homem, né, e máquina-máquina. Temos aí a possibilidade do autoaprendizado, da autogestão. Isso traz essas ferramentas para nós como profissionais, seja dentro de uma máquina, seja no escritório, ou seja dentro do avião, né? A automação propriamente dita, operação remota, né, e sistemas otimizados. Dentro do ambiente real, nós temos aí a aquisição de dados, né, que a gente tem possibilidades aí via imagens satélite, tem os inventários florestais que são fornecedores de informações e dados, né, algumas detecções remotas, o LiDAR, como o Arnaldo falou também. A internet nas florestas, né, esse é um paradigma, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, sistemas colaborativos, então a comunicação em tempo real, rede mesh, floresta conectada como um todo, né, isso é algo que está em pauta e a gente vê bastante, né, e análise de dados, né, essa análise preditiva, o que a gente faz com esse dado, como é que ele gera valor, como é que ele se transforma em informação e principalmente em ação. Sistemas de apoio, né, ações direcionadas, redução das falhas, aí desperdício, né, e aqui o fator valor, né, seja ele para o cliente como um prestador de serviço, seja ele como cliente interno, seja ele como organização. Aqui um pouquinho do que a Eldorado Brasil
aqui no Mato Grosso do Sul faz. Nós estamos na divisa com o estado de São Paulo, a gente chama de costa leste do estado do Mato Grosso do Sul. Depois para frente tem um mapinha aqui que dá para a gente se localizar bem. Então, além de alguns trabalhos aí operacionais de campo, a gente tem aí sistemas aí de drones e vantes, né, com tecnologias embarcadas para preparo de solo, para mapeamentos e até com piloto automático via satélites, né. Tem o monitoramento de transportes de madeira, muito semelhante ao que o Arnaldo falou com relação à otimização dessa movimentação de madeira, né. Temos aí nossas operações todas com smartphone e coletores de dados, né, seja desde o inventário, a uma simples pesquisa, um checklist fácil, até os apontamentos completos das produções que sobem para o nosso ERP de gestão, né. Temos alguns trabalhos com nanosatélites e GIS, ou seja, nossos líderes de campo, nossos pessoal de gestão tem nos seus celulares ou tablets aí acesso às bases de dados, mapas, localização e informação da floresta naquele ponto onde ele se encontra, né? Temos as nossas torres de monitoramento de incêndio, hoje tudo com câmeras inteligentes de detecção automáticas, né? E também nos auxiliam aí as estações meteorológicas para tomar decisão, seja para o transporte, seja para as operações de silvicultura, né? E o colheita digital aqui, com solução embarcada, que é o que a gente vai explorar aí mais para frente nos slides, né? É um monitoramento realmente homem-máquina, né? Ele tem esse viés que completa e integra aí a tecnologia embarcada de um equipamento de colheita de alta tecnologia, né? Todos os fornecedores aí sabem do que eu estou falando e vão apresentar, acredito, nas próximas palestras aí, né? E todo o monitoramento da operação, dos ciclos produtivos, né? Telemetria e sensoramento remoto das máquinas, aqui no nosso caso, que é o CTL, que é o Harvest e o Forward. Então, a gente vai explorar um pouquinho. Essa é a nossa central de controle, então tudo isso que a gente viu, ela segue para uma única central, onde as decisões e as informações, ou seja, a geração de valor, acontece aí. Mas também acontece dentro das máquinas, que é o primeiro degrau aí para a gente poder sanar e evitar retrabalhos que a gente vai ver para frente. Aqui um pouco das dificuldades, né? Nem tudo são flores, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente pode ver, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr o pointer aqui. Então, a gente tem aqui a divisa aqui de São Paulo com Mato Grosso do Sul, onde está Três Lagoas, mais ao norte aqui é Eldorado, fica na beira do rio Paraná aqui, a divisa com São Paulo, acima Mato Grosso do Sul, mais à direita Minas Gerais, e aqui a extensão territorial. O que são esses pontinhos aí coloridos, né? São a nossa rede da melhor operadora que opera aqui no estado de conexão. Ou seja, basicamente elas se encontram perto das cidades, em algumas estradas e rodovias, mas na grande maioria territorial nós não temos cobertura. Então esse é o primeiro desafio de você conectar a floresta à central de inteligência. Então a gente vê aqui, sente uma ligeira inveja do estado de São Paulo, essa caramiola aqui de cores é o estado de São Paulo, então aqui nós temos Andradina, Araçatuba, mesmo o interior de São Paulo é muito rico em infraestrutura. Então a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul um cenário um pouco diferente que outras regiões aí do país, e nem por isso a gente está deixando de fazer os trabalhos aqui. O que a gente está buscando, né? Parceiros, que é o único momento que eu mostro algumas marcas, né? E estão aí nas provas de conceito, para a gente fazer algo que mitigue essa baixa cobertura de celular ou de tráfego de dados e de voz, né? Nós já temos torres de rádios digitais que suprem parte disso, né? E nos atende muito bem nas operações, mas quando a gente precisa de fluxos contínuos de ida e vinda de informação, de voz, e que a gente precise atuar, além de online, on time, a gente precisa partir para essa área, onde a gente está aí
já há alguns anos fazendo algumas provas de conceito e tomando as decisões aí necessárias para estruturar a área. Falando um pouquinho de colheita, né, a gente tem aí como premissa aqui nas nossas operações e como crença, né, 3 grandes pilares, né, 3 grandes raízes aí, né, trazendo um pouquinho para dentro da floresta. São elas as pessoas, que são, como eu falei lá, fator fundamental nesse processo, né, os equipamentos e sistemas e a gestão. Dentro das pessoas, a gente precisa prepará-las, e a gente vai ver, para elas absorverem e estarem aptas a isso, né? Não falarem aquilo, não, eu já tentei isso não dá certo, as pessoas não conseguem fazer. Não só na aplicação das tecnologias, mas no consumo do que elas vão nos gerar. A gente nem sabe o que elas vão nos gerar. Então, a gente pode multiplicar, pessoas que precisam multiplicar isso, né? São pessoas que a gente está falando aí numa operação grande de colheita, aí mais de 500, 600, 700 pessoas, dependendo do tamanho da operação, empresas maiores aí até 1.000 pessoas, só falando em abastecimento fabril. Então, a gente tem pessoas que vão começar ou que já estão fazendo a autogestão, né? Ela está dentro e está vendo a performance dela em tempo real. O RH precisa ter uma pegada diferente em buscar esses perfis, né? Ou desenvolver esses skills dentro das equipes, né? Reafirmação das pessoas, né, como otimizadores de processos, né? Os dados sendo transformados em conhecimento, isso depende das pessoas, mesmo que modelados, no primeiro momento as pessoas são fundamentais, e é uma oportunidade de desenvolvimento. Há tempos atrás a gente não tinha operadores de hard forward, hoje a gente já está buscando um novo perfil de operadores de hard forward, né? Dentro dos equipamentos, aí as tecnologias embarcadas, né? A gente quer ler a floresta, né? Não só mandar informações para dentro da máquina, mas que essa máquina saiba em que talhão ela está, o que ela está fazendo, qual é o direcionamento ou a programação que esse equipamento possa ter para dar a melhor performance para a máquina, em termos de manutenção, e para o homem, em termos de produtividade e ergonomia, né? Os múltiplos sensores que se conversem entre si. A gente precisa, hoje nós estamos aqui totalmente online, mas a gente tem um delay e ainda não está on time, né? A gente precisa correr atrás disso. Informações de performance, né? Como eu falei do homem-máquina, capacidade de autoaprendizado novamente, para a gente conhecer melhor essas máquinas, uma vez que a gente tem um Big Data, aí a gente consegue ter leituras que sem ele a gente não tem, né? E sistemas capazes de subsidiar a autogestão do operador. Precisa estar dentro da máquina. Ali é que acontece, ali que a gente fala que o cheque é assinado. Capacidade de análise de dados, quando se fala em gestão, aí a gente permeia um pouco entre pessoas e equipamentos, né? O banco de dados tem que estar integrado, a gente tem que estar estruturado isso, então o trabalho junto à TI e fornecedores de sistemas e bancos, aí a gente precisa ter um trabalho de background forte. Big Data e as análises preditivas, ou seja, você agir antes do leite derramado, é muito mais barato e muito mais eficaz do que depois que você já viu a ocorrência, o acidente ou algo no sentido, né? Gestão capacitada para consumir, tomar a decisão e as lideranças disruptivas. Quem puxa isso são os líderes. É o líder de campo, é o supervisor, é o coordenador, é o gerente, é o presidente da empresa, é o acionista. Então, isso precisa ser puxado por alguém, seja patrocinado ou seja por visão efetivamente, né? E dentro desse processo, agora eu vou entrar um pouquinho no case de colheita digital que a gente fala, né? A gente começou esse trabalho bem antes de agosto de 2008, mas efetivamente ele tomou corpo e virou algo forte dentro da empresa a partir de 2008, né? A gente, lógico, passa pela concepção de projeto, definição dos requisitos, né? A gente vai passar um pouquinho por cada um desses até para a gente ver como que toma-se decisão quando se fala do 4.0 aí na nossa opinião, né? Então teve aí ao longo de 2018 provas de conceito, início de 2019, né? Ajustes de parâmetros técnicos, reuniões com fornecedores, aberturas a mercado, workshops, etc., né? Tivemos aí algumas negociações, lógico, com aqueles fornecedores que se interessaram, então acordos de
sigilo e também de parceria em desenvolvimentos, né? As definições internas e adaptações do nosso ERP, do nosso sistema de gestão, para consumir isso de uma forma fácil e amigável, né? E daí começamos a elaboração do cronograma aí no segundo semestre de 2019, né? Hoje a gente está com 100% da operação instalada, ou seja, todas as nossas máquinas de colheita têm os bordos aí e trazem essa inteligência interna, né? E daí começamos aí, ao longo da curva de aprendizado e das instalações, o treinamento em todos os níveis, né? Preciso treinar todos os operadores, toda a parte administrativa, o centro de treinamento, que vai desdobrar os treinamentos também, precisa ser preparado, os gestores, né? A própria manutenção e mecânica que vão dar o suporte nisso, né? É diferente de você fazer uma manutenção mecânica, hidráulica ou elétrica e uma manutenção eletrônica num computador de bordo ou num sensor ou algo do tipo. Então, a gente precisa também evoluir e ter alguns skills diferentes aí para esse processo, né? E as definições de melhorias, né? Todo projeto, quando é treino, ele começa, quando vai para o jogo, a gente começa a fazer as adaptações e as adequações para customizar isso, né? Como é que isso passou os requisitos, né? A gente tem aí alguns requisitos básicos para tomada de decisão. Ele precisa ter uma comunicação, então precisa ter transmissão offline, até porque a gente não tem a cobertura, a gente precisa ter as localizações, né? E ter aderência com a nossa base de ERP, com os nossos dados mestres, e ter uma coleta automática, né? Não dá para ir lá ser manual, né? É simplesmente transformar o papel numa tela de celular ou num polegador. Precisa ter uma integração, ele precisa estar conversando com todos os outros sistemas, né? Tem que ser atualizado à distância, senão a gente brinca aí, quando eu tiver que atualizar, eu preciso vir em todas as máquinas da minha frente? Não, eu mando um sinal, ok? Em termos de sensoramento remoto, né? Hardware e software, a gente tem aí dentro da Eldorado diversas marcas e diversas versões de equipamentos, então a gente precisava de algo independente do fabricante que suportasse essa Babilônia de equipamentos. Isso traz uma vantagem competitiva para nós e traz aí bastante resultado, né? Os formulários, né? A TI integrada realmente e a parte de proponentes e solicitação às melhorias, que seria a última onda aí nesse sentido, uma vez que você começa a rodar com o processo. Aqui um pouquinho do que o sistema nos traz, né? Ele está dentro da máquina, então ele traz localização e status preciso de todos os nossos ativos, então além de ele trazer informações operacionais, ele monitora o ativo do acionista, monitora o ativo da empresa, né? Isso traz uma vantagem aí, uma segurança, né? Ele traz relatórios de caminhamento de sistemas integrados, né? Então, ou seja, eu consigo ver por onde ele passou e, eventualmente, trabalhar em cima disso em algum erro operacional ou alguma falha. Então, isso já estamos tendo algumas capturas de resultado aí. A gente consegue ver isso dentro do sistema, né? Isso olhando do gestor, né? Todos os relatórios homem, máquina, turno a turno, dia a dia, tempo a tempo, né? Esses são dois exemplos aqui na parte de cima, um acumulado, onde tem as pessoas aqui, as máquinas e como é que foi o comportamento nela. Isso a gente chama de visão de retrovisor, né? O que ocorreu. E aqui, máquina a máquina, ao longo do dia, durante o turno dela. Então, isso me consegue trazer bastante informações e subsídio para tomar a decisão. E aqui a gente vê o que a gente enxerga dentro da máquina, né? O que é o operador? Ele também tem direito de saber isso, ele também tem direito de ser o ator nesse processo, além do que ele precisa atuar nesse novo cenário, né? Nessa nova tecnologia. Então ele consegue se localizar lá dentro, ele tem insights de o porquê que ele está fazendo aquilo, ou porquê que ele não apontou, ou ele precisa apontar. E aqui no quadro 3, que a gente chama aqui da autogestão, ele vê em tempo real, aí é on time lá na máquina, qual é a performance dele, em termos dos indicadores, né, que estão atrelados aí ao desempenho da sua máquina, do seu turno, do seu módulo, da colheita como um todo, né, de forma bastante dinâmica e bem acessível, né, de
interpretativo. Você consegue, naturalmente, em poucos minutos ali olhando a tela, de ter bons resultados e o aprendizado concreto, né? Esse já está caminhando para o último slide, na verdade é mais um apanhado geral, né, onde a gente tem aí, dentro da colheita 4.0, né, a gente tem alguns degraus para seguir. Alguns deles nós, na Eldorado, já estamos bem consolidados, outros nós estamos caminhando, né? Então, em termos de sistemas e máquinas, nós temos uma boa atendimento e temos um bom resultado, já estamos colhendo com bastante frutos com isso em 2020, né? Nós temos aí aquela questão da conectividade, então a gente ainda tem um delay no Mato Grosso do Sul por conta da cobertura, mas os projetos em paralelos de conectividade vão nos suprir a isso nos próximos anos, com certeza absoluta, né? Temos as pessoas, como eu falei desde o primeiro slide, elas é que fazem isso acontecer. Por mais automáticos que sejam as coisas, por mais automáticos que sejam as decisões, que aí entra nessa quarta fase aí que eu chamo de modelagem, as pessoas são um ponto fundamental e crucial ainda neste processo, né? Elas mudam o seu perfil de atuação, mas elas não deixam de existir no processo. E o clímax, né, da colheita 4.0 ou da indústria 4.0 é a modelagem de tudo isso. É a gente conseguir efetivamente consolidar a indústria 4.0 com inputs automáticos, né, supridos pela inteligência artificial e decisões que venham da inteligência artificial e que não tem uma pessoa por trás disso interpretando dados e voltando isso para tomar de ação, né? Essa é o cume e é o que nós estamos buscando aqui para nos próximos anos estar efetivamente com a floresta conectada, né? Qual desses 4 itens é o mais importante, né? Eu deixo para a última o slide aí. Efetivamente, quem faz isso aí é a nossa equipe de colheita, junto com todos os parceiros aí, né, de suprimento. E aqui eu finalizo aí agradecendo mais uma vez o convite, né, e agradecendo esse time especial aí que faz com que tudo isso que eu contei um pouquinho para vocês funcione aqui. Certo? Acredito que depois a gente tem um espacinho para perguntas aí. Muito obrigado. Não, eu estava no mute aqui, eu esqueci de abrir o microfone aqui. Vamos lá. Obrigado, Roberto Nadal, pela sua apresentação. Queria aproveitar agora, então, repetir aqui, ele colocou lá no final, mas vamos colocar aqui com respectivo QR Code, a imagem do Roberto Nadal. Eu vou colocar o e-mail e o site da Eldorado. Vamos lá? Aí está aí, Roberto Nadal, eldoradobrasil.com.br, tá? Quem quiser mais informações, entre em contato com a e o site da Eldorado Brasil, eldoradobrasil.com.br. E nós vamos agora rodar a vinheta dos nossos patrocinadores e voltamos já já.